Você já ouviu a palavra química? Certamente sim. Certamente você já estudou em alguma matéria na sua escola, ou simplesmente você já ouviu alguma expressão em que a palavra química estava envolvida. Mas do que se trata essa ciência? É sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Uma visão geral. A química, ela é uma ciência que estuda a matéria, a transformação dessa matéria e a energia envolvida nessa transformação. Quando você escuta a palavra química, o que lhe vem à mente? Certamente soluções coloridas, fórmulas, explosões dentro de um laboratório. Mas a química, para além disso. Na química, nós temos alguns nomes importantíssimos. E hoje eu trouxe para você o Lavoisier, que é considerado o pai da química. O Lavoisier, ele estabeleceu um marco no surgimento da química moderna, que foi com o Tratado Elementar de Química. Ele também descobriu o princípio da conservação da massa. E com certeza você vai ouvir muito este nome aqui na Reaction. A química, ela é uma ciência que estuda a matéria. E o que se trata a matéria? É sobre isso que vamos falar no próximo slide. Conceitos introdutórios da química. Para que você entenda a ciência química, é importante você construir uma base solidificada de conceitos iniciais que serão importantíssimos para entender assuntos, conteúdos mais avançados desta ciência. E tudo começa com ela, com a matéria, que não é aquela matéria que você vê na escola, mas sim, na química, nós definimos matéria como tudo aquilo que tem massa. Por isso, podemos dizer que a química, ela está em tudo à nossa volta, que tudo à nossa volta é química, porque todos os materiais que nos cercam, que nos cercaram em algum momento da nossa vida, eles possuem massa. Eles passam ou passaram por algum tipo de transformação. E a matéria é justamente a palavra-chave da ciência química. É o objeto de estudo. Nós também temos a definição de corpo. O que é um corpo? Não é o nosso corpo humano. Corpo é considerado uma porção limitada da matéria. Então, quando nós pegamos uma matéria para estudar e delimitamos uma parte dessa massa para fazer uma análise mais específica, para fazer um estudo mais específico, nós temos ali um corpo, uma parte, uma porção pequena, limitada dessa grande matéria. Nós também temos a energia, que é tudo aquilo que promove justamente a transformação dessa matéria. E a energia pode se dar de várias maneiras, através na forma de calor, através da luminosidade e muitas outras formas. Nós temos aqui na imagem ao lado um tronco de madeira e um carrinho de madeira. Então, vamos entender a definição de matéria e corpo através dessas imagens. Nós temos que a matéria aqui representada é uma madeira e o corpo, uma parte dessa madeira. Nós temos aqui tronco de árvore. E nós temos também um objeto que pode ser formado através dessa matéria, através desse corpo, que é um carrinho de madeira. Então nós vemos que a matéria ela vai se transformando e está presente em tudo à nossa volta. Qual é a importância da química? Por que eu preciso estudar a química, entender dessa ciência? Será que é apenas para passar na escola, para passar no vestibular? Será que é apenas para cursar um técnico em química, um curso superior na área e assim conseguir me dar bem nas disciplinas? Também. Mas a importância da química é para além disso. Parece clichê, mas é verdade. A química está em tudo. Tudo à nossa volta é química. Se pararmos para analisar, na limpeza que fazemos em casa, usamos diversas substâncias que a química está presente e que é por causa da química que elas existem, como detergentes, alvejantes, sabão. Também, para fazer nossa higiene pessoal,
Nós precisamos de sabonete, de shampoo, de creme dental, para que nossos alimentos eles possam ser cozidos. Nós precisamos da energia, nós precisamos de substâncias químicas, como aquele que está lá no gás de cozinha, o propano. O próprio corpo humano, ele é formado por inúmeras substâncias em constantes transformações. E nós temos, por exemplo, o ácido clorídrico no nosso estômago, para ajudar a digestão, ou seja, tudo é química. O combustível que precisamos colocar no carro, no veículo e que está presente no ônibus, nos meios de transportes que nos levam de um lugar a outro. Ali é química, ou seja, a química está presente no nosso dia a dia e nos proporciona uma melhor qualidade de vida. A química também está presente em todos os materiais que nos cercam, que sofrem transformação, e é muito importante para o desenvolvimento da sociedade e qualidade de vida. Então, nós percebemos, por esses exemplos, que a química ela proporcionou um progresso, um desenvolvimento e um bem-estar para o nosso dia a dia. Temos alguns exemplos negativos no uso desta ciência. Certamente você já ouviu a expressão: não usa isso porque tem muita química, não consuma aquilo porque tem muita química. Na verdade, já vimos que tudo tem química. Observe bem esta imagem. Podemos observar uma explosão em uma guerra, bombas. E com certeza, ao vermos essa imagem, nós vemos uma forma negativa em que a química é empregada. Porque, na verdade, a palavra-chave é esta aqui, ó. Depende. Tudo depende de quem usa. Na verdade, o problema não está na química, mas no seu uso de forma incorreta. E ainda são muitos aqueles que, por interesses pessoais, fazem o uso incorretamente dos conhecimentos proporcionados pela química. Eu gosto sempre de apresentar essa analogia. Da mesma forma que a bomba, a energia ali, que é formada através da fissão, fusão nuclear de átomos, nós temos ali energia nuclear, nós temos o emprego para coisas ruins, como guerras, mas também nós temos bombas e essa energia química que é envolvida, por exemplo, na exploração de minerais, na extração da bauxita, que é o mineral usado para produzir o alumínio, que é tão importante no nosso dia a dia, que está presente nas latas de refrigerantes, que está presente nos talheres, nas panelas que preparam o nosso alimento. Ou seja, a ciência química, os conhecimentos da química, eles podem ser usados para o bem e para o mal. Tudo depende de quem usa. A química ela começa a ser estudada com mais profundidade no ensino médio, onde normalmente ela é dividida em três grandes áreas: a química geral, a química inorgânica e a química orgânica. A química geral é aquela vista no primeiro ano do ensino médio, onde você vai estudar conceitos básicos, como matéria, este mesmo que eu te apresentei nesta aula de hoje, o átomo, as ligações químicas que esses átomos, que os elementos químicos podem efetuar, as reações e também os cálculos estequiométricos, assunto que é muito temido, mas que aqui na Reaction você vai ficar por dentro de todos os detalhes. A química inorgânica é aquela vista no segundo ano do ensino médio, onde estudamos os principais grupos de substâncias, os grupos funcionais. Por quê? São os tipos de substâncias que existem, elas podem ser agrupadas, e essas são as funções químicas. Nós temos os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, e vamos ver muito aqui de como essas substâncias estão tão presentes no nosso dia a dia, porque aqui na Reaction, muito mais do que conteúdo técnico, você verá aplicação e sentido. Temos também a química orgânica, que é aquela vista no último ano do ensino médio, que trata dos compostos do carbono,
conhecida também como a química do carbono. Ela está presente, a orgânica está presente em medicamentos, plásticos, alimentos, combustíveis. E veremos muito sobre essa área da química aqui na Reaction também. Temos o ensino e o estudo da química também em um nível superior, e um nível para além dessas três grandes áreas vistas no ensino médio, que são áreas mais especializadas desta ciência, como a química analítica, onde aqueles que, para além do estudo da química no ensino médio, querem fazer dessa ciência uma profissão. Nós temos, por exemplo, a química analítica presente nos cursos técnico em química, química, engenharia química. E o que a química analítica faz? Essa área da química ela identifica e quantifica as substâncias presentes em uma amostra. Digamos que você é um químico que está num laboratório e recebe uma amostra de vinagre, o ácido acético, que é tão utilizado na nossa casa. E você precisa determinar a quantidade de ácido que está presente nessa amostra. Então, a química analítica, através dela, conseguimos identificar e quantificar. A identificação também ocorre para amostras no estado sólido e não apenas para amostras no estado líquido. Nós temos várias técnicas analíticas que são estudadas justamente na química analítica. Nós temos também a fisicoquímica, que estuda a energia envolvida nas reações e o comportamento das substâncias. Então, é na fisicoquímica que nós vemos de forma mais aprofundada os conceitos de termodinâmica, que é o calor envolvido nessas transformações. Lembra que já vimos na aula de hoje que as transformações da matéria, que é o objetivo do estudo da química, que é o objeto de estudo da química, ela ocorre através das energias envolvidas nessas transformações que são aplicadas nessa matéria. E a energia, por exemplo, na forma de calor. A parte da química que estuda esse tipo de transformação é a termodinâmica. Ou também você verá no ensino médio como termoquímica. Nós temos também o comportamento das substâncias que são estudadas nessa ciência, parte dessa ciência que é a fisicoquímica. Temos também um outro exemplo de uma área especializada da química, que é a bioquímica, que estuda os processos químicos nos organismos vivos. Mas como eu posso aplicar a bioquímica na prática, no meu dia a dia, como um profissional da química? A bioquímica é muito importante para as indústrias de biotecnologias. Logo, a ciência química é aquela que está no nosso dia a dia, e aqueles que almejam tê-la como profissão, da mesma forma, possuem uma ampla área de atuação. E estudar química. Diante de tudo o que vimos até aqui, podemos resumir em 3 pontos. Ela é muito importante para a vida cotidiana, está presente e é por meio dela que ocorre a produção de muitos alimentos, produtos de limpeza e também medicamentos. Envolvida na tecnologia, o desenvolvimento de novas tecnologias e fontes de energias renováveis, por exemplo. Nós temos também a sua grande aplicação na medicina, com a criação de novos tratamentos e medicamentos. Entenda que a química é para além de uma ciência que você precisa estudar para passar na sua escola, na sua faculdade. A química está presente no seu dia a dia e te proporciona melhor qualidade de vida, conhecer como as coisas ao seu redor são formadas. Lembre-se que você precisa acreditar no seu potencial. Seja reaction e tenha conteúdo para além da sala de aula.